emocionada, tão feliz que vocês não fazem ideia. Sei se eu vou conseguir. Você não Quer que eu leve a ponte? improvisa. Me deixou muito feliz de Deus e meninos na frente. Mãe é mãe. Lembrei do meu pai. Desculpa. Bom dia para vocês. Bom dia. Vim contar uma história hoje para vocês que vocês já conhecem. Mas eu vou lembrar vocês dessa história. Bom, eu estou feliz porque eu tenho uma princesa aqui. Olha que linda. Eu falei para a Joana, parece uma boneca desse aqui. Muito linda. E vocês também são lindos. A história que eu vou contar é uma história que diz que nós não podemos ter medo de nada nesse mundo. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já viram um gigante. Vocês já viram um gigante? Não? Não? Só em filme, né? E vocês já viram um homem muito alto? Já, né? Muito grande, né? Então, essa história nos conta que certo dia o povo de Deus estava num determinado lugar. E havia um homem com quase, assim, mais ou menos quase 3 metros de altura. Peba, quanto tem de altura essa igreja? Vocês conhecem? Conseguem dizer mais ou menos? Eu acho que uns 3 metros. Né? Então, esse agora, vamos olhar para a parede e olhar para o homem mais ou menos da altura da caixa. É grande, não é? Bem grandão. E esse homem, ele estava desafiando o povo de Deus. O nome dele era Golias. E ele dizia assim: ei, povo, vocês aí, olha, vocês não vão vir brigar comigo? Escolha alguém aí do povo de vocês, no meio de vocês, para vir lutar comigo. Olha, eu sou muito forte, eu tenho aqui um capacete bem grandão, eu tenho uma espada poderosa, e eu vou fazer um trato com vocês. Nós vamos lutar. Se vocês ganharem, o meu povo vai ser escravo de vocês. Mas se eu ganhar, que com certeza eu vou ganhar, vocês serão escravos do meu povo. Mas olha, não tinha ninguém que tivesse coragem, todo mundo ficava tremendo, morrendo de medo, ninguém tinha coragem. Então, Jessé era um senhor de idade, ele tinha vários filhos. Ele pegou o filho dele caçula. Você é caçula, não é? Claro, desculpa. Caçula é o último filho da casa. Você é, né? Mais nova. A mais nova, desculpa, você é a mais nova, né? E você é o mais novo de casa? Não. Ele disse que ele é o mais novo. Você tem irmãozinho? Tem. Então você é o mais novo. E você? Então. Você, meu amigo, então vamos pegar aqui. O caçulinha, por exemplo, a sua mãe vai mandar você. Filhinha, vai lá com seus irmãos, levar comidinha para eles, leve um queijinho, leve um pão caseiro, leve umas frutinhas. E foi isso que Jessé fez com Davi. Olha, viu? Tem até o Davi, né? Aí o Davi pegou a sacola e foi. Quando ele chegou lá, ele falou assim: e aí, Davi, o que está acontecendo aqui? Nossa, Davi, nós estamos aqui com um gigante enorme, ele quer pegar o nosso povo e ninguém tem coragem de ir lá. Ele falou assim: e há quanto tempo isso está acontecendo? 40 dias. Ele falou: há 40 dias vocês estão levando desaforo, estão falando mal do nosso Deus e ninguém... Não, eu vou lá, pode deixar que eu vou lá. E eles falaram: não faz isso, Davi, olha, você é pequenininho, olha o seu tamanho, vem contigo. Davi, olha para você, tão pequenininho, como é que você vai lutar com um gigante? Vamos chamar um gigante aqui? Vamos chamar o Guilherme? Vem, Guilherme. Fica aqui. Olha, ele perto de você é gigante, não é?
Né? Mas não se preocupe, porque ele pegou 5 pedrinhas na mão. Vamos lá. 1, contem comigo. 2, 3, 4 e 5. Vou até pôr no seu bolsinho aqui, ó. E aí, o Davi pegou 5 pedrinhas. E ele tinha lá. E ele pegou e falou assim: não se preocupe. É que eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e eu vou derrotar. E então o Golias estava bem longe dele. Mas vamos deixar o Golias aqui. E ele ficou aqui e ele se posicionou. Vai. E ele com muita força jogou a pedra no Golias. Vai, joga. Joga. E o Golias então foi caindo e mas sabe por que ele conseguiu? Não foi ele que conseguiu, mas foi Deus, Jesus. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, para vocês, crianças, que não existe dificuldade, não existe problema nessa vida que seja tão grande, que seja maior do que o nosso Deus. Vocês vão ter problemas na escola, às vezes vocês têm problemas com os pais também, né? Que não entendem vocês. Então, mas às vezes vocês podem ter um problema também aqui na igreja, com alguém. Os adultos podem ter problemas de relacionamento, de trabalho, de dificuldade financeira. Nada, irmãos. Nada nessa vida pode nos derrotar, porque o nosso Deus é maior. Amém? Amém. Vamos orar? Hoje eu gostaria que alguém orasse. Quem que vai orar? Eu. Ai, que bom, Davi. Você vai orar. Então, nós vamos isso. Vamos dar a mão para a nossa menina, para a nossa princesa. Vamos pedir para os adultos fechar os olhos. Não pode fazer. Amém. Que Deus abençoe vocês. Querido bom Pai, Deus de amor, Deus da eternidade, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui presentes à Santa Casa de Oração. Amém. Senhor, se faça presente aqui conosco neste momento, que os seus anjos encham esses bancos e que se complete e transborde o Espírito Santo aqui. Amém. Senhor, ilumine o pregador, o pastor Guilherme, que irá trazer a sua mensagem. Amém. A mensagem que ele traga toque nossos corações e que haja mudança em nós. Amém. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso querido Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade de termos a palavra do Senhor em nossas mãos. Amém. Que, ao fazermos a leitura, possamos aprender e levar para a nossa vida. Que esteja conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. É bom estar mais uma vez aqui com os irmãos, para juntos aprendermos mais sobre a palavra de Deus e assim levarmos uma palavra de consolo, de fé, mas principalmente a esperança para os nossos dias. Amém? Eu confesso que eu tive algumas surpresas. O Ademir falando que difícil falar pastor, né? Que cresci nessa igreja, então chamaram às vezes de adolescente, juvenis adolescentes já. Acho que a gente está ficando velho, todo mundo, até eu. Muito bem, é bom estar aqui mais uma vez com os irmãos. Para quem não me conhece, me chamo Guilherme, eu sou pastor da área da Associação Sul-Paranaense, estou no departamento de evangelismo, saí da área escolar depois de 4 anos e agora vamos para um novo desafio.
mudanças acontecem, mexidas acontecem, vai que apareça por aqui. Não sei, quem sabe. Amém. Mas é isso aí. Acho que é isso. Não chora não. Você fez até o pé para chorar. Muito bem. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Nós vamos dar continuidade ao estudo da lição dos jovens, né? Lembrando um pouquinho, que a gente estudou um pouquinho essa semana, então se você não estudou a lição dos jovens, é só prestar atenção que você vai saber do conteúdo dessa semana. Vamos lá. Título da meditação, o sermão de hoje é Fé, Fogo e Desânimo. As lições do ministério de Elias. Eu gostaria de trazer ênfase sobre alguns pontos importantes e trazer lembrança que os profetas de Deus também eram seres humanos, pessoas que enfrentavam os desafios, tinham as suas batalhas, mas pelo poder de Deus foram mais que vencedores. Eu errei, desculpa. Eu errei, não é primeira Samuel, é primeira Reis. Desculpe. 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. A partir do verso 29. Nós temos ali algumas informações importantes que eu quero destacar e trazer então essa lembrança um pouquinho sobre o profeta Elias. Vamos lá, como introdução, nós vemos aqui que quem reinava nessa época é o rei Acabe, e literalmente acabou com a sua fama e autoestima do seu reinado, se casando-se com Jezabel e trazendo a idolatria e o afastamento do povo de Deus, do próprio Deus. Em 1 Reis capítulo 16, no verso 29, a partir do verso 29, nós lemos o seguinte, 1 Reis capítulo 16, a partir do verso 29, nós lemos o seguinte: Acabe, filho de Omri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por 22 anos. No verso 30, nós lemos que Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Ou seja, se tem um rei para a gente colocar na classificação de pior até esse momento, foi Acabe. Ou seja, a própria palavra de Deus diz que Acabe foi o pior rei até esse momento. E, na minha opinião, acho que a gente pode colocar como o pior da história. O verso 31 diz o seguinte: E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Ou seja, como diz aquela frase, nada tão ruim que não possa piorar. Ou seja, Acabe foi considerado o pior rei até o momento. Como se não fosse suficiente, casou-se com Jezabel, que era filha de um rei de um outro lugar, sendo que não era a orientação de Deus, e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, e como diz aqui, construiu um templo e um altar para Baal em Samaria, como está no verso posterior. Então Deus levanta Elias para que pudesse confrontar a idolatria, trazer de volta a lembrança de que o povo de Israel pertence a Deus. Até neste momento, a missão de Israel era uma missão considerada missão centrípeta, ou seja, de fora para dentro. A missão era que o povo deveria, as outras pessoas deveriam ver que o povo de Israel era um povo abençoado por Deus, e Israel deveria reconhecer que Deus era quem abençoava as suas colheitas, as suas farturas, as vitórias, as guerras, e assim deveriam reconhecer Deus. Mas não era o que o povo de Israel estava fazendo. Como se não fosse suficiente, nós vemos aqui que o próprio rei, o líder desse povo, leva o povo a uma idolatria. E aí a gente vê nos versos seguintes, a partir agora do capítulo 17, a gente vê que Jezabel mandou matar os profetas de Deus, mandou perseguir esses profetas, literalmente matar eles, acabar com a raça. Agora nós temos um novo Deus, que é Baal, ou seja, só ladeira abaixo, como a gente fala. Capítulo 17, nós vemos aqui algumas lições interessantes. 1 Reis, capítulo 17, a partir do primeiro verso, nós lemos o seguinte: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se no riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão.
Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei a ordem para levarem alimento até você. Ou seja, a gente vê a provisão de Deus, a provisão sobrenatural de Deus em meio ao desafio. Deus fez com que Elias fosse ao profeta, ao rei Acabe, e ele foi. E aí a gente vê que Deus também estava cuidando agora de um momento desafiador. E a gente vê que Elias ele vai em nome do Senhor. E não só o suficiente nós lemos aqui tão certo quanto vive o Senhor. Ou seja, uma pessoa enviada por Deus trouxe agora uma lição para um rei que levou o povo à idolatria. E a gente vê que Deus continua cuidando de Elias. Ou seja, a gente conhece a história dos adultos. A gente vê que Elias ele vai, fala com Acabe, e ali Deus fala o seguinte: Elias, sai, vai para outro lugar, vai se esconder, e hoje você vai ficar seguro. Ele vai até o riacho e a gente vê a provisão de Deus. Nós temos água, então Elias tem água junto ao riacho. Deus manda corvos para que pudessem alimentar Elias, e até que o riacho secasse, ele ficou por ali. Então a gente vê que Deus tem o controle sobre todas as circunstâncias, inclusive sobre a natureza. Quando a sociedade se afastava de Deus ou se afasta de Deus, as consequências podem ser graves. Ou seja, não tem como Deus abençoar um povo que não está nem aí para ele. Não tem como Deus abençoar o seu lar se você não passa tempo com Deus, se você não fica perto de Deus. Até há pouco tempo eu estive pastoreando o colégio Dom Coqueirão. Uma vez conversando com o antigo diretor que tinha lá, o professor Douglas, uma vez eu falei para ele: não tem como Deus abençoar a nossa escola se a gente não levar a nossa escola à adoração a Deus. Não tem como Deus abençoar a igreja se a igreja não está próxima de Deus. Aí algumas pessoas podem pensar uma troca de bom duplo, uma via de bom dupla, até pode ser. Mas lembrando que Deus só abençoa as pessoas que são fiéis a Ele. Por quê? Deus é o dono da bênção. Apenas por isso. Não tem como a gente querer a bênção de Deus se a gente não passa tempo com Deus. Elias era profeta de Deus, conversava com Deus, passava um tempo com Deus. Então era justo que Deus o abençoasse. Então o que acontece? Ali a gente consegue perceber também que quando obedecemos a Deus, Ele nos sustenta, a sua provisão é certa, mesmo nos momentos mais difíceis. Ou seja, acabou a chuva, ou seja, a plantação vai murchar, vai secar, vai morrer, mas Deus continua abençoando o seu povo nessa época. Bom, no verso 8 do capítulo 17, a gente vê que tem mais uma ordem de Deus. Então o Senhor disse a Elias: vai morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei a ordem a uma viúva para que mora ali, para lhe dar alimento. Ou seja, o que aconteceu? O riacho secou, Deus falou o seguinte: Elias, vai para outro lugar. Agora você vai lá para Sarepta. Então Elias ele vai para Sarepta e se encontra com uma viúva. Estou só comentando aqui, mas a gente vai entrar mais fundo um pouco depois. Então Elias ele viaja para Sarepta, se encontra com uma viúva que estava colhendo gravetos fora da cidade, perto dos portões da cidade. E ali Elias chega para ela e fala o seguinte: eu sou profeta enviado por Deus e dê um pouquinho de água, por favor. Não tinha muito, a viúva foi em casa, pegou água, trouxe para o profeta, entregou, ele bebeu. Agora me dê um pedaço de pão, por gentileza. Então a viúva conta uma experiência para ele. Aí no verso 12 nós lemos que: mas ela respondeu: tão certo quanto vive o Senhor, o seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição, e depois meu filho e eu, nós morreremos. Então a viúva já tinha um plano traçado, e é um plano muito triste. Era uma fome que assolava aquela região, todo o país na verdade, e já tinha um plano de comer o último alimento, comer o último pão, para que depois ela e o filho morressem. Obrigado, ficou legal. Então esse era o plano triste que ela tinha. Então Elias, ele respondeu ali no verso 13 de 1 Reis 17. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. E depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro até o dia em que o Senhor enviar a chuva. E ela fez conforme Elias disse. Então a gente consegue ver mais a provisão de Deus. A gente vê que não faltou farinha, não faltou azeite, ou seja, não faltou pão naquela casa. Se a gente gosta de um pão caseiro, é lá que não faltou. Ou seja, sempre tinha farinha e azeite no jarro e na vasilha daquela família.
Então o que a gente consegue perceber aqui? A gente vê que Deus usa pessoas, até mesmo pessoas improváveis, em situações extremas para mostrar a sua graça e amor. Deus enviou o profeta Elias para abençoar a vida daquela família, aquela viúva e o filho. Mas o que acontece? Parece que agora está tudo bem, está tudo certo, não faltou comida, não faltou pão, mas o filho adoece e morre. Então a gente vê que Elias ele se preocupa com isso e leva o filho dessa viúva para o seu quarto. E ao levar para o seu quarto, coloca na sua cama e começa a clamar a Deus. Por que Deus permitiu que e até a Bíblia usa essa palavra, por que desgraça enviou para essa família? Por que chegou a esse ponto? Bom, existe um motivo por detrás disso. E ali, no verso 20, nós lemos que então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, porque trouxe desgraça a essa viúva que me recebeu em seu lar, fizeste o filho dela morrer. E em seguida Elias se deitou sobre o menino pelo menos 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor permite que a vida volte a esse menino. E o Senhor ouviu a oração de Elias, e o menino voltou a viver. E o verso 23 diz que Elias o levou para baixo e entregou à mãe: veja, seu filho está vivo. Por que Deus permitiu que uma coisa dessa acontecesse? Verso 24: então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Por que Deus permitiu? Aí está o motivo: para que aquela viúva pudesse acreditar verdadeiramente que Elias era um profeta de Deus. Muitas vezes a gente não entende as situações, mas Deus tem um plano por trás de todas elas. Ou seja, o que nós podemos aprender com isso? Que a oração intercessora, Elias nos ensina a nunca subestimar o poder de trazer os nossos problemas diante de Deus por meio da oração. Ou seja, a oração faz bem para cada um de nós. Além de ser o nosso meio de comunicação com Deus, nós falamos com Deus através da oração, e Deus se comunica conosco através de sua palavra. No capítulo 18 a gente começa agora a abrir um sorriso, a lembrar do Monte Carmelo, a confrontação do que acontece. E quando eu estava na escola eu gostava de contar essa história para as crianças e realmente falar que Deus é poderoso em suficientemente abrir o mar, mas também mandar fogo do céu. E aqui no começo do capítulo 18 a gente vê uma situação interessante em que a gente vê sobre Obadias. E Obadias, ele era temente ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ele era administrador do palácio do rei Acabe. Ou seja, vamos dizer que tinha um infiltrado no palácio. E ali a gente consegue ver nos primeiros versos de que Deus, no primeiro verso, Deus manda então Elias se apresentar ao rei Acabe e diga que vai enviar a chuva. Então o verso 2 diz que Elias foi apresentar-se a Acabe. No verso 3 diz que Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio, e diz que Obadias temia profundamente o Senhor. E diz que certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em uma caverna e colocou outros 50 em outra caverna. Então o que acontece nessa situação? É basicamente uma intermediação. Então Obadias foi procurar num canto, o rei Acabe foi procurar no outro canto, Elias, para quem sabe, levar ali uma chibatada, não sei, mas Obadias acaba se encontrando com Elias. E os dois começam a conversar. Então Elias fala para Obadias o seguinte: mande chamar o rei Acabe que eu preciso falar com ele. Aí Obadias já fica com medo. Já fala o seguinte: não, já teve uma situação que o rei já fez um povo de uma cidade inteira jurar que não viu você, porque se fosse mentira, ele ia matar todo mundo. E agora você me pede para chamar o rei Acabe para chegar até aqui, você não está, ele vai me matar. E ele reclama isso com Elias pelo menos 3 vezes. Não vai dar certo, você não vai mandar chamar o rei Acabe, ele vai chegar aqui, você não vai estar aqui, ele vai me matar. Estou com medo de morrer, eu não quero morrer. E aí Elias falou: não, confia, vai dar tudo certo, é o plano de Deus. Então lá no final, ali mais ou menos no verso 16, então Obadias finalmente foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar com Elias. Verso 17: quando Acabe viu que era ele, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Olha só, história desse período.
Verso 18: não causei problema algum em Israel, respondeu Elias. O Senhor, ou seja, você e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor. Em vez disso, adoraram as imagens de Baal. E aí vem a convocação, né? Agora convoque todos os profetas de Baal, convoque os profetas de Aserá, como se não fosse suficiente Baal, né? 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Verso 20: Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. E ali nós vemos então a confrontação. Primeira parte da confrontação, apelo de Elias, falando de novo: povo, até quando vocês vão ficar oscilando entre Baal ou o Senhor? Se Deus é o Deus verdadeiro, sirvam o Senhor. Mas se Baal é o Deus verdadeiro, sirvam Baal. Esse meio silêncio. Nada? Não. Tudo bem. Então nesse momento, a gente vê que o povo fica oscilando, né? E aí Elias ele fala isso. Então Elias disse no verso 22: eu sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Espera aí, mas versos anteriores não falou que Obadias escondeu os profetas a mais lá? Que escondeu os profetas do Senhor? Então Elias não estava sozinho. Nessa parte a gente consegue talvez entender um pouquinho algumas coisas. E uma delas, provavelmente, talvez Obadias não falou para Elias e Elias não sabia. Ou provavelmente Obadias falou para Elias e Elias não prestou atenção nessa parte. Ou seja, nós sabemos que Elias não estava sozinho. Bom, o que acontece aqui? Patriarcas e Profetas, na página 83, nós vemos que Deus não pode usar homens que em tempos de perigo, quando a força e coragem e a influência de todos são necessárias, temem tomar uma firme posição pelo direito. Ele chama homens para que empenhem fielmente na batalha contra o erro, guerreando contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, as tais que ele te dirá as palavras: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, como está em Mateus 25, no verso 23. Ou seja, Deus requer homens e mulheres que tomem uma firme posição em tempos de crise, mas também em tempos felizes, mas que tomem uma firme decisão, se é o lado de Deus ou é o outro lado. Mas Deus não se alegra com pessoas que fiquem, vamos colocar, zanzando para um lado ou para o outro, ou em cima do outro. Deus se aborrece com essas pessoas. Bom, isso ali Patriarcas e Profetas. Até faço um desafio para quem estiver em casa, Patriarcas e Profetas, capítulo 18, 19 e 20. Fico dando um pouquinho sobre essa história. Bom, então a gente vê o desafio, então finalmente, né? A gente conta para as crianças, a gente lê na Bíblia, a gente vê em casa, a gente canta até no Minha Vida uma Viagem. Finalmente a gente vê então a confrontação. E a gente vê que Deus está com eles. Porque quando a gente observa então esse desafio, o que acontece? Elias reúne o povo, reúne todos os profetas de Baal e fala o seguinte: ó, o desafio vai ser justo para todos. E nós vamos fazer da seguinte forma: vão ter dois altares, um para Baal e o outro para o Deus de Israel. Os dois altares terão as pedras, os dois altares terão a lenha, os dois altares terão o sacrifício. O Deus verdadeiro que mandar fogo do céu, esse será o Deus verdadeiro. Até tudo certo? Tudo certo? Justo? Justo. Muito bem. Então, começou. Por favor, comece primeiro. Então os profetas de Baal começaram a dançar, começaram a gritar, começaram a berrar, começaram a fazer um monte de coisa lá. Ó Baal, vive eternamente, manda fogo do céu, mostra que você é real. Nada. E passou a parte da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, nada. Deu meio-dia, Elias começou a falar mais alto. Quem sabe está viajando. Fala mais alto, pode ser que está dormindo. Para quem já assistiu Minha Vida uma Viagem, lá, quando a gente canta, vê que Paulo talvez está no banheiro, fala mais alto. Começa a falar. Por que ele começa a fazer isso? Também Patriarcas e Profetas, lá na página 86, diz que
Elias estava atentamente de olhos abertos para que não pegasse de modo nenhum um falso profeta, erguesse uma fagulha para depois falar, foi Baal que mandou. Ou seja, Elias estava atento, olhando, observando, falando também, mostrando, ó, não é isso que está acontecendo. Até porque 450 contra um, vamos colocar 850 contra um, é muito fácil lá fazer, lá ó, fagulha aqui, acendeu o fogo, ó, foi Baal que mandou. Não, Elias estava atentamente olhando para isso. Bom, chegou o final do dia, todo mundo cansado, as roupas ensanguentadas, os profetas de Baal já não aguentavam mais. Basicamente, Elias, chega, acabou esse showzinho aqui. Elias, numa singela oração e numa simples devoção ao nosso Deus, que muitas vezes é isso que acontece, Elias ergue o seu altar com 12 pedras, para relembrar as 12 tribos de Israel. Coloca então o sacrifício junto com a lenha, e como se não fosse suficiente, manda jogar água no altar, pega um tacho de água, joga no altar, mais um, joga no altar, terceiro, joga na água. Ou seja, para quem acampou sabe que nem a molhada não pega fogo. Bom, chegou nessa situação e Elias faz uma simples oração, que eu acredito que deveria ser a nossa oração também. Lá no capítulo 18, no verso 36, nós lemos o seguinte: na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, ou seja, já tinha uma representação aqui no santuário, o profeta Elias se aproximou do altar e fez a seguinte oração: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, prova que hoje tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, prova que fiz tudo isso por ordem tua. Verso 37, ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és verdadeiro Deus em Israel, e que está buscando o povo de volta para ti. E o que aconteceu? Fogo consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, secou a água, ou seja, pegou tudo que tinha direito. Ou seja, a gente vê uma baita representação aqui. Diz aqui, ó, que quando o povo viu isso, verso 39, quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. E aí o que acontece depois? Decapitação executiva para todos os profetas de Baal. Já se perguntaram por que isso acontece? Também, gente, para trás dos profetas, essa parte é assim, ó, maravilhosa. Nessa hora, na parte 88, Patriarcas e Profetas, diz que os sacerdotes de Baal testemunham consternados a maravilhosa revelação do poder de Jeová. Não obstante, em sua frustração e na presença da divina glória, recusaram arrepender-se de suas obras más. Por que eles morreram? Não houve arrependimento. Nem. Bom, Deus morto, mas está ali. Então, Deus manda matar todos os profetas de Baal. Então, acabou-se. Nessa hora, Elias chega para Acabe e fala o seguinte: volte para o palácio, porque a chuva vai chegar. A chuva vai voltar. Confia, pega o teu cavalo, volta com a tua carruagem, com a tua galera aí, volta para o palácio. Então, Acabe pega os seus cavalos, pega as suas carruagens e volta para o palácio. Elias, então, ele pede ajuda ali e fala para... Cadê? Subiu. Falou para o seu servo olhar pelo menos algumas vezes lá no monte. Vá olhar o mar, que dá para trás dos profetas diz que é o Mediterrâneo. Dá para olhar no mar Mediterrâneo. Vai olhar, você tem alguma coisa. Ele vai e volta pelo menos 6 vezes. Na 7ª vez ele volta e fala o seguinte: ó, tem uma nuvem pequena lá. Ele fala o seguinte: vamos embora porque a nuvem da chuva. O que eu acho muito legal nessa parte é porque na 7ª vez tem a mesma expressão da mesma nuvem, do tamanho da nuvem que Jesus vai voltar. Porque ali também capítulo 18, no verso 44, diz que por fim na 7ª vez o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem.
Ou seja, a mesma característica da nuvem que nós vamos ver Jesus voltar foi a nuvem da chuva. Ou seja, é de Deus. É provisão de Deus. No capítulo 19, a gente encontra um ponto interessante, porque muitas vezes quando a gente fala sobre isso, a gente para por aqui. A gente para no Monte Carmelo. Só que a gente, continuando, a gente vê um detalhe interessante. E aí mostra como Elias era humano e a gente coloca a gente como a gente. Porque ele passava por problemas também. E a gente viu que aqui, Elias, ele passou por muita coisa. Ele passou enfrentando o rei Acabe, foi para o riacho de Querite. Deus proviu o profeta Elias ali, mandou para Sarepta. Deus trouxe providência para essa casa. Teve a confrontação no Monte Carmelo. Deus mostrou o seu poder. E agora? E agora, quando Acabe ele contou para Jezabel tudo que Elias tinha feito, pensa numa mulher brava, nervosa, subindo pelas paredes, e ela fala o seguinte: se que os deuses me castiguem, se até amanhã nessa hora não tiver a cabeça dele numa bandeja. Elias soube disso, teve medo e fugiu. Nesse momento que ele foge, ele, vaza, vai para o deserto. Quando ele caminha por bastante tempo no deserto, ele para e dorme debaixo de uma árvore, que a Bíblia fala aqui que foi num pé de giesta, ali no capítulo 19, no verso 4. Ele para e dorme. Quando ele dorme, o anjo de Deus acorda ele: filhão, acorda aí, coma, beba, que a viagem é longa. Ele olha para o lado, tem água e tem pão. Ele olha, vira para o lado, só mais 5 minutinhos e volta a dormir. O anjo de novo: vamos lá, meu filho, acorda, coma e beba, que a viagem é longa. Elias comeu, Elias bebeu e caminhou no deserto por quanto tempo? 40 dias. Ou 40 de novo, vai parecer. Leonardo falou sobre 40, falando na escola sabatina sobre os 40, né? 40 dias de luz, 40 anos no deserto, 40 aqui, misericórdia. Caminha por 40 dias. Chegou 40 dias, chegou aonde? Monte Horebe. Outro nome para o Monte Horebe, Sinai. Ou seja, ele chega no Monte de Deus. Lá no Monte de Deus, no Monte Horebe, né? Ou conhecido como Monte Sinai, a Bíblia aqui fala sobre o Monte Horebe. Ele se esconde numa caverna. E ao se esconder numa caverna, Deus faz uma pergunta que provavelmente faz para nós também. Que faz aqui, Elias? O que ele está fazendo aí? Ou seja, sabe quando a gente não se envolve com as atividades da igreja? É a mesma coisa que Deus chegando para a gente e pergunta: o que você está fazendo aí? O que você não está ajudando? O que você não está trabalhando? Jesus está voltando, e aí? Então Deus pergunta pelo menos 2 vezes aí. E Elias responde a mesma coisa 2 vezes. 1 Reis capítulo 19, no verso 9, diz que ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: que você faz aqui, Elias? Verso 10. Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os seus profetas, e sou o único que restou, e agora também procuro me matar. E aí o que Deus responde? Verso 11: saia, ponha-se diante de mim no monte, diz o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E aí a gente vê algumas coisas interessantes. Passou um forte vendaval e atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. E quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: que faço aqui, Elias? O que está fazendo aqui? E de novo ele responde a mesma coisa: tenho servido ao Senhor com zelo, mataram seus profetas, derrubaram seus altares, sou o que restou, e agora me procuram me matar. A mesma resposta. Então o Senhor disse: então volte pelo caminho por onde você veio, vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael, o rei da Síria, depois unja também Jeú, neto de Nense, ou seja, deixa bem claro: é esse carinha aqui, neto de fulano, filho de ciclano, é esse cara aqui, ó, então você não errar. Para quê? Para começar uma renovação espiritual do povo. Tá falando? Quando eu observo essa parte, eu lembro muito do que nós vivemos no nosso dia a dia.
Quando a gente olha para os profetas de Deus, nós olhamos as grandes coisas, vendo que eles fizeram por intermédio do Senhor. Mas muitas vezes a gente não olha para o lado humano do que eles viveram. Por exemplo, Elias, a gente sabe aqui que ele teve medo do que Jezabel falou, e estudiosos dizem que ele contraiu depressão, vários problemas assim de saúde mental. Mas o que interessa? Ele tinha sentimentos, tinha suas emoções, sentiu medo. E quem dirá nós hoje que também a gente sente medo, alegria, tédio, tudo isso. Quem dirá nós hoje? Então, quando a gente vê que Elias, ele mesmo passando por tudo isso, para que é isso? Também Patriarcas e Profetas, página 100, está aqui o objetivo. Deus desejava ensinar a Elias que nem sempre a obra que faz as maiores demonstrações é a mais bem sucedida em realizar esse propósito. Como assim? Não são apenas Deus descendo fogo do céu, abrindo o mar, criando as coisas, mandando o dilúvio. Deus também se faz presente na paz e tranquilidade, na paz e na calmaria. Deus revela o seu poder também por meio da paz. Então, quando a gente vê aqui que passou um forte vendaval, veio o terremoto, veio o fogo, Deus não estava, mas neste momento, na paz e tranquilidade que Elias precisava, Deus mostrou o seu poder ali também. Se hoje você tem passado por problemas, por algumas coisas que precisam de Deus, lembre-se que Deus também faz parte da paz e da tranquilidade. Mesmo os grandes homens de Deus podem passar por momentos de fraqueza e desânimo. Isso nos lembra que o desânimo pode afetar qualquer pessoa, por mais forte que pareça espiritualmente, mas Deus nunca abandona seus servos. Ele mesmo, quando eles estão no fundo do poço emocionalmente, Deus oferece descanso, cuidado e renovação. Tome o meu jugo, pois o meu jugo é suave e leve. Que muitas vezes nós precisamos disso. Quando Deus se encontra com Elias ali no Monte Horebe, Deus fala também em momentos de silêncio. Nem sempre agem grandes manifestações, mas podemos ouvi-lo nas silenciosas respostas do dia a dia. Mas precisamos estar sensíveis para ouvir a sua voz, não só nas grandes coisas, mas também nesses momentos. E quando nos sentimos sozinhos, Deus nos lembra que há outros que permanecem fiéis também. Além disso, a obra de Deus sempre continua e devemos investir também no quê? Na próxima geração. Um dia eu fui criança e adolescente nessa igreja. Hoje eu auxilio a conduzir o povo de Deus. Mas uma geração vai chegar depois. Quando eu fui para a faculdade, eu fui a quarta turma, minha turma foi a quarta turma de teologia do antigo IAP, hoje FAP. Foi a turma que encerrou o ciclo de teologia dos 4 anos. Eu vi a primeira turma se formar, a segunda, a terceira, e eu fui a quarta turma. Mas deu tempo de ver a quinta, a sexta e a sétima. E eu sei que tem mais gente se formando. Inclusive, vou trabalhar com alguns que estão formados agora. Ou seja, a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, mas vão chegar gente depois. E como será o futuro da igreja? Está nas mãos de Deus, mas também na próxima geração. Meninos e meninas, homens e mulheres, crianças e adolescentes, são presentes nessa igreja, são o futuro dessa igreja. Quando eu terminei de apresentar meu trabalho de conclusão de curso, o horrendo e pesadelo do TCC, eu lembro que a diretora da faculdade, que era uma das avaliadoras, a doutora Marta Boné, ela falou: eu espero um dia que esse menino possa assinar a minha aposentadoria. Não está tão longe, mas um dia tenho certeza de que essa próxima geração vai ser a geração que vai anunciar e ver Jesus no Pai. As aplicações práticas de hoje, o que nós podemos tirar com isso? Primeiro, confie em Deus mesmo nos tempos de escassez, mesmo nos tempos mais difíceis e complicados. Continue confiando em Deus, pois Ele não abandona o seu povo. Deus não mandou mais chuva para esse povo até que a idolatria se cessasse, porque Deus é que comanda tudo. Ou seja, quando você estiver passando por um momento de dúvidas e incertezas, lembre-se de Deus, lembre-se dessa história. Segunda lição: tenha coragem em meio ao confronto espiritual. Lembre-se, Satanás joga sujo, ele joga o jogo todo errado,
Mas lembre-se do Senhor, e só Ele nós seremos mais que vencedores na batalha e na fé espiritual. Terceira lição, tenha o poder da oração persistente. Não é porque você orou uma vez que Deus já vai te responder. Ore, persista, não desista. Continue orando, continue pedindo a Deus. Continue em suas orações, se puder, pergunte se esse é o plano de Deus para a sua vida. Pergunte para Deus se essa é a vontade de Deus para o que você está pedindo. Quem sabe o que você está pedindo talvez esteja errado com os planos de Deus. Então pergunte para Deus o que o Senhor quer. Prove e veja que o Senhor é bom. Quarta e última lição: Deus nos cuida mesmo nos momentos de desânimo, mesmo nos momentos tristes, abatidos e complicados. Deus continua cuidando de nós. Mesmo profetas mais poderosos como Elias experimentaram momentos de fraqueza. Por isso que Deus, em sua graça, cuida de nós em nossos momentos mais difíceis, restaurando-nos para continuar a sua missão. Você deseja ver Jesus voltar? Deseja que mais pessoas possam estar nessa igreja? Essa é a sua vontade. Então permita ser usado por Deus. Quando eu estive na última igreja em que eu ajudei a liderar como ancião, eu lembro que na comissão eu tive um pouco de coragem, e perguntei: e se nós tomássemos o desafio de levar uma pessoa para Jesus? Ou pelo menos cada ministério levar uma pessoa para Jesus? Não parece um desafio difícil, só que a gente tem que trabalhar, arregaçar as mangas, ir para a rua, estudar a Bíblia, ensinar pessoas que é o caminho que nós conhecemos. Ou seja, quanto mais pessoas forem para o céu, melhor. O pastor Marcos Rossi já dizia, quando ele estava vivo: precisamos esvaziar as fileiras do inferno e encher as fileiras dos céus. Querido Deus, nós agradecemos a Ti pelas bênçãos que temos recebido de Tuas mãos, mas principalmente a alegria de ter Jesus em nossa vida. Amém. Nós nos entregamos em Tuas mãos para que possamos ser uma bênção na vida de muitas pessoas que precisam e necessitam do Senhor. Amém. Que as lições extraídas hoje possam servir de alento e também de esperança para a nossa vida. Amém. Que Jesus possa permanecer em nosso coração e através do que fazemos, falamos e agimos, possamos mostrar a face de Jesus para as pessoas que convivem perto de nós. Amém. Que o nosso principal objetivo, Senhor, este ano possa ser levar alguém, uma pessoa, para a igreja, para os caminhos de Deus. Para isso, Senhor, que possamos estar prontos para estudar a Bíblia com alguém, para que mais e mais pessoas possam conhecer o caminho dos céus, para ter encontro com Jesus nos ares. Amém. Estejam conosco, abençoe o restante do nosso sábado, guie nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.